resolver o exercício 73, que nos diz que numa tubagem convergente de eixo horizontal, duas secções com áreas de 1 metro quadrado e 0,5 metros quadrados, onde para o escoamento de um dado líquido se tem alturas piezométricas no eixo de 15 metros e 5 metros, respectivamente, calcular o caudal escoado, supondo nula a perda de carga entre as secções e admitindo que o coeficiente de Coriolis, que é o valor de alfa, tem o valor de 1,1. Ok? Portanto, eu vou só aqui corrigir esta parte do alfa, em que, como sabemos, aquilo que teríamos. Agora veio aqui da aplicação e então tenho aqui alguma dificuldade em identificar aqui os sítios corretos onde é que temos os elementos. Bom, portanto, o nosso coeficiente de Coriolis vale 1,1, como nos é dito no início. Das primeiras coisas que vamos aqui realçar, reparem, que nós já estamos bastante habituados a esta parte do movimento de fluidos no interior dos dispositivos. Aquilo que devemos aqui realmente realçar logo à partida é que temos, é-nos dito, as alturas piezométricas. Okay? Portanto, o P sobre γ em cada uma das secções, sabemos as secções também. E para além disso, é-nos dito aqui supor nula a perda de carga entre as secções. Ora, isto é de vital importância quando estamos a resolver este tipo de problemas, não é? Porque está-nos a dar uma informação que nos vai permitir, como é óbvio, resolver e analisar o problema da forma correta. Bom, o que é que nós temos aqui? Então, vamos perceber o seguinte. Nós temos um fluido que tem escoamento no interior de uma conduta que é convergente. Nestas secções que estamos aqui a analisar, nós queremos considerar, então, o valor de 1 e 0,5 naquelas secções, não é? E, portanto, vamos considerar, então, aqui a nossa secção 1, aqui a nossa secção 2, e aquilo que teríamos, então, a aplicar seria a altura piezométrica mais a cota geométrica mais a altura cinética do ponto 1. Portanto, estamos a falar da energia do ponto 1, correto? É isto que nós temos aqui na parte esquerda da equação. Terá que ser igual à energia do ponto 2 mais as perdas de carga. Ora, do enunciado, a perda de carga a ser considerada é zero. Portanto, vamos aqui já escrever na nossa equação que da nossa perda de carga será nula. Depois, o que é que temos? A conduta está na horizontal, portanto, não temos informação sobre a cota geométrica, mas podemos então considerar que Z1 menos o Z2, como é óbvio, será igual a zero. Então, reparem, nós queremos determinar o caudal que está em escoamento. Ora, nós já sabemos que o caudal é igual a quê? Sabemos que é igual à velocidade vezes a área. Ora, a área é conhecida, podemos também logo aqui considerar, para a determinação do caudal qualquer uma das áreas, ou a área 1 ou a área 2, mas depois temos que determinar ou o V1 ou o V2. É isto que realmente se torna necessário de resolver. Ok? Então, daquilo que temos aqui, é-nos dito que podemos então considerar que o nosso P1 sobre gama já é conhecido e, portanto, já sabemos que ele é igual a 15 metros. E o nosso P2 sobre gama é igual a 5 metros. Bom, com este tipo de informação nós já vemos que a única coisa que iríamos aqui fazer era uma equação com alfa, que é conhecido, que é dado, e depois V1 e V2. Portanto, nós conseguimos relacionar que o nosso V1, até vou aproveitar aqui então, através da escrita,
Portanto, o nosso V1, por exemplo, seria igual a V2, A2, sobre A1. Ora, com esta indicação, nós já percebemos que o A2 e o A1 é dado e, portanto, podemos substituir. Reparem, 0,5 A2, 1 A1, portanto, V1 é igual a 0,5 V2. Podemos, então, substituir a nossa expressão e ficaríamos, também podíamos já fazer uma substituição aqui com a informação do caudal igual à velocidade vezes a área, e é isso que vamos fazer. Portanto, vamos aqui escrever o resultado da equação. Portanto, P1 sobre γ é 15. Depois teríamos 1.1, não é? Que é o coeficiente de Coriolis, vezes, então, o nosso, reparem, o que é que nós sabemos? Que V é igual a caudal sobre a área, portanto é isso que vamos ali considerar. No nosso caso, aqui seria V1, muito bem, já sabemos que agora só teríamos aqui que colocar a nossa equação e aqui viria então aqui o nosso caudal ao quadrado sobre o 2G, não é? Importante que a gente depois compreenda o que é que estamos a calcular. E claro que agora iríamos dizer que era igual a 5 mais 1,1 vezes também, vou aproveitar aqui de trás. No entanto, temos que fazer agora a devida adaptação, porque não é dividir por 2G, mas é dividir por 2G vezes os 0,5 ao quadrado. Faltava aqui. Não queria. Muito bem, temos então a nossa equação reescrita com a informação e com as simplificações feitas. Daqui, resolvendo a equação, chegamos à conclusão que o caudal será igual a 7,7 metros por segundo. Portanto, o exercício é relativamente simples. Mais uma vez, temos de estar atentos àquilo que nos é pedido, não é? E ao próprio enunciado, perceber que o enunciado traz uma informação que é vital para a resolução do problema e sem isso não seríamos capazes, como é óbvio, de resolver o exercício, não é? Portanto, é importante realmente que a gente compreenda aquilo que está a ser dado como informação no próprio enunciado. Vou voltar realmente a destacar aqui os aspectos que considero mais importantes. Se reparem, temos realmente o tipo de secção, é um dispositivo, ao fim e ao cabo. Muitas vezes encontramos isto em diversos tipos de tubagens, quer em fluidos, quer em climatização. Okay? Portanto, temos diversos acessórios industriais deste tipo. E a redução de secção é algo que ocorre naturalmente, de forma a permitir, por exemplo, que a gente tenha o escoamento a chegar a uma zona bastante mais distante com energia ainda suficiente para ser utilizada. A secção que estamos aqui a analisar, a secção 1 e a secção 2, têm uma relação de 0,5. Portanto, um tem uma área de 1 metro quadrado, o outro tem uma área de 0,5 metro quadrado. Portanto, a relação é metade, não é? Portanto, nós reduzimos a secção para metade. E isto tem depois consequências a nível do próprio escoamento. O que é que origina? Origina uma diminuição da pressão, mas uma consequente aumento, não é, da
velocidade de escoamento. Então vocês vejam o seguinte, nós temos aqui alturas piezométricas dadas por possivelmente leituras de manómetros, okay, que davam-nos a informação de 15 metros e de 5 metros em cada uma das secções. E depois, esta frase que nos é dito, portanto, pretendemos determinar o caudal que está em escoamento, e depois já é nos dito para considerar que a perda de energia entre as secções é zero. Ora, isto daqui é importante que a gente entenda que os enunciados são feitos por problemas e dificuldades que aparecem nas empresas, não é? E compreender isso é o passo fundamental para nós percebermos como é que podemos fazer este tipo de considerações. Nós temos aqui uma contração que foi efetuada numa dada tubagem e que permitiu então conferir novas características ao escoamento. É importante referir que esta redução normalmente ocorre em troços muito curtos de tubagem. Aquilo que nós temos aqui é que possivelmente estamos perante a resolução de um problema do tipo académico e que, para o caso, não seria relevante, face à quantidade de energia que está envolvida, a perda localizada neste acessório. De que forma é que eu posso dizer que isto daqui é realmente um acessório? Nós podemos dizer que isto é um acessório porque, se eu imaginar um troço de tubagem, okay, seria fácil nós compreendermos que teríamos, por exemplo, a montante, algo do tipo, né? Okay? E a jusante do acessório teríamos algo deste tipo. E, portanto, este acessório serve para unir estes dois troços de tubagem e, normalmente, nós não estamos com acessórios muito grandes. E porquê que não estamos? Porque isto custa dinheiro. Quanto mais material nós tivermos, como é evidente, mais caro será também o próprio acessório. Então, nós temos que compreender que isto vai introduzir uma perda de energia. Possivelmente, essa perda de energia, comparada com as outras formas de energia presentes, é pouco significativa. Mas isto só é possível de fazer com alguma prática. Só quando nós temos alguma prática é que devemos proceder a isto. Se não, o que é que fazemos? Vamos calcular esta perda de energia aqui. Como? Recorrendo a ábacos, recorrendo a manuais, recorrendo a catálogos de fabricantes, okay, que nos mostram que aquele acessório construído naquele material e com determinadas condições de escoamento confere uma perda de energia ao nosso sistema. E é este o valor do kappa do acessório, que a gente depois considera no resultado final. Certo, neste exercício é-nos dito então para considerarmos que a sua perda era pouco significativa. Muito tranquilo, foi isso que fizemos. Possivelmente teríamos aqui algo entre 0 e 1, que multiplicado pela altura cinética, depois não seria muito significativo. No entanto, chamo-vos já a atenção que isto é uma consideração do exercício. Okay? Se seja uma situação prática, deveriam realmente proceder como eu referi anteriormente. É? Agora, quanto à magnitude dos parâmetros. É difícil nós, ao início, conseguirmos aqui, por exemplo, aferir e ter um espírito crítico se isto aqui é ou não muito significativo. De que forma que podemos, então, introduzir este espírito crítico? À semelhança de outras disciplinas, nós devemos sempre recorrer a algo que já seja conhecido da nossa parte. Então, vocês reparem, algo que já seja conhecido da nossa parte. Nós sabemos que a pressão atmosférica anda na ordem dos 100 kPa, portanto, 101.325 pascais. Se isto é verdade, nós já vimos também que esta pressão corresponde a uma altura, dividindo pelo peso específico, por exemplo, da água, portanto, 9.810, vai corresponder sensivelmente a 10,3 metros. Ora, dessa forma, é possível que vocês passem a ter algum espírito de comparação quando analisam isto. Okay?
Portanto, à saída do acessório, nós passamos a ter uma energia que é metade da pressão atmosférica, ok? Portanto, realmente diminuiu e bastante. E quanto é que diminuiu? 3 vezes. 15 passou para 5. E, portanto, 3 vezes menos. O que significa que ali, em vez de ser metade, portanto, seria, como é óbvio, maior que a pressão atmosférica, não é? Portanto, teríamos aqui algo na ordem de mais de metade da pressão atmosférica. E, portanto, este paralelismo que a gente pode fazer, tendo em consideração algo que já por si só nos é dado e que nós já conhecemos, que é a pressão atmosférica e a altura piezométrica correspondente à água, percebemos que a magnitude das coisas já tem algum significado para nós. Começamos a ter aqui o tal espírito crítico que devemos desenvolver ao longo da disciplina. Não é? Começamos a ter também capacidade de interpretação do próprio problema. Certo? Não é só assim, eu volto a referir isto. É importante que a gente perceba que este tipo de enunciados, na prática, na realidade, não existe. Nós devemos entender isto como um problema, ou uma dificuldade, ou uma necessidade de alguém numa empresa. Tem ali uma redução. Ok, que influência é que isto tem? Será que há aqui aspectos que podem ser considerados para simplificar o nosso problema? É isto que devemos pensar sempre quando abordamos este tipo de problemas. Muito obrigado. Já sabem, qualquer dúvida podem me contactar através do e-mail ou através das formas habituais do WhatsApp ou telemóvel. Está bem? Obrigado.